Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 17 de setembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:03. Eu quero a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, tô apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. Só que você aponta para este QR Code e aí já aparece na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Com base na proposta do presidente da Câmara, Zé Carlos, e do vereador Luiz Cirilo, Prefeitura propõe projeto com redução de alíquota do IPTU para barracões industriais. Moção da vereadora Paola Miguel apoia a STF pela suspensão da medida provisória que altera o marco civil da internet. O quadro Giro Ambiental aborda a compostagem orgânica, que pode ser realizada na sua residência. E no esporte, é hoje derby de número 201 entre Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli. E o fim de semana é de muito esporte. No domingo, a TV Câmara Campinas transmite a partir das 10:30 da manhã a final da Organização Futebol Amador de Campinas, Copa dos Campeões, entre Osiel Futebol Clube e Esporte Clube Caraí. E toda sexta-feira, você já sabe, a gente vai até um bairro aqui da cidade de Campinas. E hoje, qual será? Portanto, hoje a nossa equipe está na Vila Mimosa para contar histórias, curiosidades. Aciona o nosso repórter André Aranha, que está na região sul, no bairro fundado em 1952, com quase 70 anos. E André, a história de hoje, pelo que eu estou vendo aí atrás de você, tem a ver com pipas também? Seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícias. Sexta-feira, sextou, dia de Meu Bairro na TV. Bom, tem tudo a ver com pipa, né? Como você disse, eu estou aqui na Vila Mimosa, fundada em 1952. O bairro era ocupado por muitas fazendas nesta época, Gabriel. E, logicamente, com a expansão industrial, o bairro acabou crescendo e é certamente um dos bairros mais tradicionais aqui da nossa cidade de Campinas. Bom, eu estou aqui numa loja de pipas, essa é a curiosidade, porque aqui tem pipas de todos os tipos, tamanhos, cores, e a curiosidade principal, é claro, aqui também tem muita ajuda, o pessoal faz parte de um projeto social bem bacana. Bom, também tem oficina da pipa, a criançada acaba aprendendo a fazer a própria pipa, isso é certamente o diferencial. Então tem uma oficina, as crianças aprendem, elas fazem as próprias pipas, mas quem vai explicar, claro, tudo isso pra gente é o Carlos, que está aqui conosco. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, André, tudo bom? Opa, beleza. Bom, gostaria que você falasse a respeito da sua paixão por pipa. Como começou isso, Carlos? Conta pra gente. Olha, começou através dos meus pais e dos meus avós, né? Que eles sempre, desde criança, sempre incentivaram a gente, a parte da cultura, do folclore brasileiro. E foi passando de geração em geração. Hoje eu também passo pelos meus filhos tudo isso também. E em 89 eu comecei a fazer pipa para vender para os amigos, né? E depois, com o tempo, fui formando a loja, onde em 2001 a gente inaugurou a loja. E até hoje, graças a Deus, estamos aí. E a gente faz os trabalhos sociais também, né? Junto com o pipa,
que uma coisa puxa a outra, né? E é isso, André. Bom, eu gostaria que você falasse sobre essa oficina de pipa, que eu achei espetacular. Como funciona? Certo, a oficina ela funciona assim. A gente geralmente escolhe 2 escolas por ano para a gente poder incentivar, para o pessoal não esquecer a parte da cultura e do folclore, né? Aí a gente escolhe as escolas, faz o trabalho social, ensina a fabricar, a gente doa todo o material, ensina as crianças a fazer, a erguer tudo. E nas festas que a gente faz nas comunidades também, a gente ensina também as crianças a fazer as pipas, com o maior prazer, com o maior gosto do mundo. Porque o pipa ele ajuda no desenvolvimento social da criança, ele ajuda no desenvolvimento até da coordenação motora também, cálculos matemáticos, ele ajuda em muita coisa no desenvolvimento de uma criança. E é um esporte saudável, porque o pipa ele é um esporte. Então é muito saudável para as crianças também, entendeu? Inclusive, você citou aí que pipa é um esporte, né? O vereador Fernando Mendes protocolou na Câmara Municipal de Campinas um projeto de lei que pretende reconhecer a soltura de pipa como esporte na cidade, né? Isso. Claro, com responsabilidade, a gente até estava conversando sobre isso antes de entrar aqui ao vivo, né, Carlos? É isso mesmo. Foi protocolado. Inclusive em Campinas já existem 3 pipódromos, um é no Parque Ecológico, uma área lá destinada para isso. Já existe uma lei, inclusive. Já existe a lei sobre os pipódromos também. Inclusive Campinas é a única cidade no interior aqui do estado de São Paulo que já tem os pipódromos, né? Aí tem o pipódromo do Monte Cristo e Parque Uziel, e tem o outro pipódromo que é no Eldorado dos Carajás, ali na região do Dique. E agora trazendo o pipa como esporte aqui para a cidade, o que acontece? Essa cultura, esse folclore, ele não vai acabar, porque com o tempo ele estava vindo cada vez essa modernidade de celulares, esses computadores, tudo veio diminuindo muito os pipas. E isso está trazendo de volta a criançada, o pessoal, para querer aprender, para voltar a se divertir, a brincar. Então vai ser muito bom se conseguir essa lei aqui para Campinas. E é importante que a gente frise e reforce sempre que tem que ter responsabilidade, não colocar cerol. Gostaria que você falasse sobre isso também, porque essa parte é a parte perigosa, né? Isso, o cerol é o seguinte, a gente chama de linha esportiva. Existem pipódromos aqui no Brasil que têm autorização para usar, de prefeituras, só que é praticado dentro do pipódromo. Que nem eu tinha falado para você, como se fosse um instante de tiro, a pessoa pratica lá dentro, não tem perigo de machucar ninguém. Se sair para a rua, vai machucar. O cortante seria a mesma coisa, tanto que eu falei para você, tem os campeonatos mundiais, várias etapas no Chile. Os brasileiros se dão bem, né? Os brasileiros sempre ganham, né? Graças a Deus, né? Tanto a final é na França, patrocinado por várias multinacionais. Então, é um esporte que é assim, se você praticar no local certo, não vai ter perigo. Se você praticar na rua, beira de rodovias, onde tem circulação de pessoas, aí pode ser perigoso. É por isso a importância do pipódromo, né? O pipódromo ele é muito importante devido a isso daí, né? Bom, e como que surgiu a ideia de fazer essa loja aqui, que a criançada do bairro sempre aparece por aqui, a gente já viu um pessoal chegando, vem, compra uma pipa, sai. Como é que funciona? Como que surgiu essa ideia? Conta pra gente, Carlos. Então, como eu estava falando para vocês, quando eu tinha 12, 13 anos, eu fazia pipa para vender para meus amigos que não sabiam fazer aqui no bairro. Você sempre teve esse dom? Sempre gostei de... Eu tenho fotos aí, tudo com 6 anos, 7 anos. Já é um baita começo. A gente, inclusive, viu algumas imagens e tal. Aí, depois disso, eu fui fazendo, né? Em 2001, eu vi que começou a crescer mais as vendas. Aí foi onde eu decidi abrir a loja. Quando eu abri, era só um pedacinho aqui no cantinho. Aí, com o tempo, a gente foi desenvolvendo, foi melhorando, foi aumentando. Hoje a gente trabalha com atacado e varejo, a gente distribui para o Brasil inteiro. E estamos aí, esperamos cada vez poder crescer mais e mais pra frente. Eu vou pedir pro Cristiano mostrar pra gente, aqui tem vários tipos de pipas, de várias cores, não é? Vários tamanhos. Hoje em dia, qual que cai mais na graça da criançada, Carlos? Que tipo de desenho ou não é bem desenho? Como é que é? Hoje não vai muito pelo desenho, né? O pessoal vai mais pelo modelo do pipa, né? Que é gosto, né? Uns preferem os pipas menores, outros os maiores. Mas a gente tem pipa, tem peixinhos a partir de 50 centavos, pipa a partir de R$1. Então olha só, isso que eu ia perguntar, o Cristiano tá mostrando pra gente, a rapaziada ali também. Olha lá, fazendo um joinha. Isso aí, sextou, né? Sextou. O pessoal fica feliz sexta-feira, né? Feliz. Não sei porquê, né, cara? Inclusive de sábado e domingo é os dias que o pessoal mais praticam esse esporte, né? Que pipa, beleza. Né, bom, caso, e pipa então é um acessório baratinho. É um acessório R$1, barato. 50 centavos. Isso. Aí tem de vários preços, né? Ele vai, que nem eu falei pra você, de 50 centavos até de 5, 6, 7.
Hoje também mudou muito, hoje tem as carretilhas para as crianças enrolarem linhas, aí tem preços mais acessíveis, tem mais caras. Tem para todos os tipos de gostos e para todo tipo de classe, né? Assim, no caso, né? E o projeto social que nós estávamos conversando no início, como que funciona? O pessoal pode, inclusive, trazer para cá a cesta básica, principalmente em tempos de pandemia. O trabalho social, ele começou em março logo quando começou a pandemia. Que a gente começou a ver na televisão que o pessoal muita gente estava necessitando, passando necessidade. Aí tanto eu quanto meu irmão resolvemos começar a pedir no Facebook, no Instagram, doações para a gente ver se conseguia. E começou a crescer cada vez mais, graças a Deus, mais pessoas começaram a aderir. E hoje a gente entrega todo domingo 45 cestas básicas. Então, até agora, já foram entregues quase 4.000 cestas básicas, mais de 50 toneladas de alimentos, mais de 300 famílias com roupas e sapatos em condições de uso. Tem também as marmitas, a gente faz as marmitas para distribuir para o pessoal de rua, já foram 3.000 marmitas que a gente já distribuiu. E como faz para trazer, qual o endereço? Aqui é só vir aqui na loja, é a Rua Dionísio Casotti, número 993, aqui na Vila Mimosa, aqui em Campinas. E você é morador raiz aqui da Vila Mimosa, desde... né? Nasceu, tem 42 anos, foi criado e vive aqui, então vivo aqui, certamente... pretendo ficar aqui ainda muito bom tempo ainda. Até o fim? Até o fim, se Deus quiser. Porque eu gosto desse bairro é muito gostoso. É um bairro tranquilo. Onde é o fórum aqui na esquina, antigamente era um campão de futebol, chamava Paulistão. Reunia o bairro inteiro ali para jogar bola, para brincar. Aí hoje o bairro ficou mais tranquilo, né? Mas graças a Deus é um bairro que eu não tenho intenção nenhuma de sair daqui, que eu gosto muito daqui mesmo. Que bacana, isso é legal, né? Isso é importante demais, você ter amor aí pelo seu bairro, pelo lugar onde você nasceu, foi criado e tudo mais. Conheço todo mundo aqui no bairro também. É tudo parceiro? Tudo conhecido, a gente cresceu juntos, Boa. que vieram agora, tem os filhos, empinam pipas. Não só aqui, como muita gente em Campinas, né? A gente tem amizade com quase todo mundo, né? Cara, pra gente finalizar, é difícil fazer uma pipa? Quantas pipas vocês fazem por dia? Como funciona? É assim, para você fazer, se você for fazer para você empinar, você vai gastar na média de uns 3, 4 minutos para deixar um pipa pronto, para você erguer. Isso com a rabiola, já o pipa prontinho. Só que na produção para venda, é na média de cada duas pessoas fazer 1.200 pipas por dia. Que é a média que faz. Inclusive aqui na região de Campinas, o pipa ele gera hoje quase 4.000 empregos diretos e indiretos. Nossa! Ressocializações na cadeia, que é onde o pessoal fazem as rabiolas, que dão serviço para os presos para se ressocializar, né? Então, e no Brasil são mais de 39.000 famílias que sobrevivem do pipa. Então é muito emprego, ele gera muita renda para muita gente e ajuda muita gente também, né? E hoje, que nem a gente Você vive disso, né? Eu vivo só disso hoje, graças a Deus, eu, minha família, meus E eu percebo amigos. Que muita gente fala a pipa e que você durante toda a entrevista está falando o pipa, o pipa. O certo, então, os dois seriam certo, né? Substantivo masculino. Tanto faz, né? Pode ser tanto a pipa quanto pode ser os pipa. dois. Depende da colocação que você vai usar. É que eu já acostumei assim, né? Que desde criança, vou brincar de pipa, vou soltar o pipa. Entendi. Mas o certo seria a pipa, mas é mais pelo jeito que a gente fala mesmo, que acabou se tornando mais normal falar o pipa. Maravilha, obrigado pela entrevista, viu, Carlos? É isso aí, parabéns pelo projeto social, pela oficina também, não é? Certo. Que acaba estimulando a criançada a trabalhar, inclusive, não é? A cabeça e tudo mais, isso. porque inclusive é assim, hoje na periferia não tem um campo de futebol para a molecada brincar. Se você quiser brincar, você tem que pagar. A criançada não tem uma escolha. Então elas vão se espelhar no que tiver mais perto. Então a gente tenta tirar um pouco eles desse mundo através do pipa, é pouco tempo. Mas pelo menos para eles verem que tem outra saída, que existem outras coisas. Com certeza. Que eles possam estar fazendo para poder melhorar tanto a vida deles quanto a vida das pessoas que estão ao redor, né? E o que a gente puder fazer para ajudar a comunidade, a gente sempre vai estar aí para fazer. Então você representando toda a galera aqui da Vila Mimosa, um abraço para todo mundo aqui da gente do Meu Bairro na TV. Pois não. Só mais um negocinho. A gente aqui em Campinas tem a APIC, que é a Associação dos Pipeiros de Campinas. Que é a gente que está correndo atrás desses negócios dos pipódromos, da legalização, para poder fazer o pipa como esporte. Então, eu e a APIC. Eu sou membro da APIC. Nós somos em 4 e temos vários, como se fossem sócios, como se fosse um clube com sócios, sabe? Vários componentes, integrantes também. E a gente está tentando fazer esse trabalho. Quanto mais longe a gente conseguir chegar, vai ser melhor para todo mundo. Pode ter certeza. Valeu.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e que Deus abençoe sempre. Então tá bom, muito obrigado, Carlos, conversando conosco. É isso aí, Gabriel Castro, Meu Bairro na TV. Cada sexta-feira eu tô num canto diferente aqui da cidade de Campinas. Muito obrigado, André Aranha, por todas as informações. Ao Carlos Minotti, que é comerciante, bacana demais essa história. Tive o privilégio, André, já de empinar bastante pipa, porque não tinha poste, não tinha fio de alta tensão, então era uma atividade que eu gostava bastante na minha infância. André, me despeço de você também, me despeço de você agora e daqui a pouco você retorna ao Câmara Notícia, é isso mesmo, né? Pois é, daqui a pouco a gente vai falar de bola rolando de futebol, porque domingo a TV Câmara Campinas vai transmitir a Copa dos Campeões, final do Campeonato Amador no estádio Moisés Lucarelli, domingo de manhã. Bom, aí a gente vai falar todos os detalhes a respeito deste jogão de bola, duas grandes equipes, não é? Que chegaram aí à final do campeonato. A gente vai falar quem são os times, vai falar qual a expectativa, logicamente, para a final e todos os detalhes desta grande partida já aqui no Câmara Notícia. Está certo, então, André Aranha, até daqui a pouco com todas as informações neste domingo, hein? A partir das 10h30 da manhã tem a final da Copa dos Campeões, Organização de Futebol Amador da Cidade 2021, partida que vai ser disputada no estádio Moisés Lucarelli. 12h19, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, já tem informações sobre este duelo que o André citou, notícias do derby de número 201 entre Ponte Preta e Guarani. O derby é hoje. Não saia daí então, porque na volta tem também as informações de Campinas, aqui da nossa metrópole, e do Legislativo, do que acontece na Câmara de Campinas. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira. Estou aguardando a sua participação. Mande a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp que está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD 97829-3776. A Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios e nós começamos com as notícias da metrópole de Campinas, com aquela atualização diária dos casos da Covid-19. Então, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta quinta-feira, o Brasil somava 21.069.017 casos da Covid-19 desde o início da pandemia no país em 2020. São 589.240 óbitos devido à doença e ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, 4.325.189 pessoas já tiveram a Covid-19 e 147.811 morreram em decorrência ao novo coronavírus. Nós vamos falar agora da RMC, os dados dos 21 municípios aqui da nossa região, 378.636 casos confirmados e Campinas, até esta quinta-feira, somava 138.436. A gente lembra, Gabriel, que infelizmente continuamos com aquelas observações que o número está subnotificado, porque na verdade apenas o sistema chamado CIVEP gripe, que são, ou seja, todos os sintomas gripais nos quais se enquadram aí os casos da Covid-19, que fazem parte desses dados, porque o sistema exclusivo do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus ainda está fora do ar desde o dia 9 de setembro. Então, quando entrar de novo no ar, quando tiver tudo restabelecido, provavelmente este número será muito maior, porque desde o dia 9 de setembro
o site está fora do ar, por isso que são poucas notificações que conseguem entrar neste sistema. Porque quando a gente começa a observar, são 9 casos a mais do que foi, por exemplo, anteontem, e não representa a realidade dos municípios como um todo, né? E quando a gente vai falar agora dos óbitos na nossa região, 11.065 mortes confirmadas na nossa região e Campinas, até esta quinta-feira, somava 4.441 óbitos, foram 4 a mais registrados aí de acordo com a Prefeitura. Sumaré tem 974, Americana 833, Santa Bárbara do Oeste 809, Indaiatuba 784, Hortolândia 725, Valinhos 395, Itatiba 324, Paulínia 297, Nova Odessa 240 óbitos. Quando a gente fala na sequência, nós temos também a cidade de Montemor com 213, Vinhedo com 208, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira tem entre 200 e 100 óbitos, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra, os únicos municípios com menos de 100 óbitos devido à Covid. Minabreu, sobre taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas, segue acima dos 70%, mas há uma redução também nos leitos disponíveis para a Covid-19. Isso, a gente continua naquele esquema de conversão, inclusive da rede particular também, e eu vou detalhar agora. Ora, são 74,88%, porque nós temos 215 leitos de UTI Covid exclusivos aqui em Campinas, dos quais 161 estavam ocupados nesta quinta-feira. Na rede municipal, agora são 74 leitos de UTI Covid disponíveis, 52 estavam ocupados. O SUS estadual continua com o mesmo número, 45 leitos disponíveis, dos quais 35 ocupados. E na rede particular, que nós contávamos com mais de 100 leitos, agora 96 leitos de UTI Covid, dos quais 74 estavam ocupados nesta quinta-feira. Sobre vacinação contra a Covid-19. A gente tem aqui os dados, lembrando que nós estamos nesse momento com o agendamento no vacina.campinas.sp.gov.br. O governo municipal já anunciou que 3 horas da tarde fará uma live para atualizar os dados e também dar novas diretrizes. A gente aguarda um novo agendamento, nova abertura. Chegaram ou não novas doses? A partir de 3 horas a gente vai saber. Mas, por enquanto, o agendamento é para o público com idade acima de 85 anos. E até por conta da nota que a Secretaria, o Ministério da Saúde emitiu na última quarta-feira, ontem a Secretaria Municipal de Saúde reforçou que, por recomendação da Secretaria de Saúde, vai manter a vacinação de todos os adolescentes entre 12 e 17 anos. Então, as pessoas que já agendaram o horário, a gente teve ontem até o medo de alguns adolescentes que tinham agendado, os pais não sabiam se deveriam levar ou não. Continue levando o seu filho, o seu parente para vacinar, sim, mesmo que tenha entre 12 e 17 anos, porque em Campinas essa vacinação continua. Até o momento, foram 54.335 adolescentes, ou seja, 49% da população que tem essa idade aqui na nossa cidade, que já receberam a primeira dose do imunizante. Então, todas as vagas para este público estão preenchidas, não abriram novos agendamentos ainda, mas quem tem agendado, por favor, compareça. Só a vacinação nos ajuda a sair da pandemia. Total de vacinas aplicadas na cidade de Campinas, 1.494.520. Com a primeira dose, 883.758 pessoas. Com a segunda dose e a dose única, que é aquela vacina da Janssen, 610.417 pessoas. E com aquela dose adicional, que é aquela dose de reforço para os idosos,
Por enquanto, acima dos 85 anos, que já receberam a segunda dose com 6 meses de intervalo, 345 pessoas. Com esse número de 610.417, como Campinas tem aproximadamente 1.200.000 habitantes, a gente está chegando aí na metade da população com esquema vacinal fechado. Então, 50%, a gente tem um longo caminho ainda para atingir pelo menos acima dos 80%, que vai garantindo uma segurança para todos nós. Logicamente, queremos chegar aí nos 100%. Mina Abreu, a gente continua falando sobre saúde, agora sobre febre maculosa. Porque quando a gente fala em doenças, não é apenas a questão do novo coronavírus que gera uma preocupação aqui na cidade. Olha, porque agora, verão, calor e passeio ao ar livre lembram a importância de um alerta nesta época do ano. A atenção com carrapato estrela, que transmite uma doença que pode ser mortal. Acompanhe na reportagem de Mariana Meira. Parques, jardins e áreas de mata. Um privilégio natural para a região de Campinas, muitas opções de passeio nos dias mais quentes e também um alerta. Regiões com áreas de mata, sim, em que a grama e lagos, principalmente, são um dos locais preferidos do carrapato estrela, que transmite a febre maculosa. E durante passeios ao ar livre, despretensiosos, qualquer pedaço de pele exposta, sim, pode ser um local de contaminação. Passou na vegetação, onde tem carrapato, aquele carrapato pode aderir ao corpo, procura lá se fixar numa área mais quente do corpo e fica várias horas ali parasitando a pessoa, podendo transmitir a bactéria causadora da febre maculosa. É que as capivaras, muito presentes nesses locais de vegetação, são as principais hospedeiras do carrapato estrela. Segundo a bióloga, nem todos os carrapatos estão contaminados e a febre maculosa não é uma doença tão comum, mas sua incidência ocorre todos os anos em Campinas, sempre com óbitos registrados. São sempre poucos casos, não é uma doença frequente, é uma doença rara, mas o que chama atenção é que dentre os poucos casos são muitas mortes. Então, esse ano a gente está com 3 casos e 3 mortes, uma letalidade de 100%. O ano passado foram 7 casos com 5 óbitos. Então, uma letalidade acima de 70%. A nossa média histórica é 60% de mortes. São acima de mais da metade das pessoas que têm a doença morrem. Isso porque os sintomas da doença costumam ser severos e exigem atenção redobrada por se confundirem muito com os do coronavírus e ainda com os da dengue. Os sintomas iniciais são inespecíficos, então febre, dor de cabeça, dor no corpo. Isso vai evoluindo, né? Então, assim, ela é uma doença grave, então ela evolui de uma forma que tem uma dor muito forte, a pessoa acaba buscando um atendimento e aí sim acaba fazendo os exames e tendo as manifestações mais específicas. Porém, é importante já tratar quando está no início do quadro. Então, por isso é tão importante relatar que houve a exposição a uma área verde, porque é aí que vai ter a desconfiança, né, fazer a suspeita da doença para ter o tratamento adequado. E a febre maculosa, por ser endêmica, está associada às áreas verdes e aos cursos hídricos, né, lagoas, as pescarias, essas atividades de lazer, a gente também precisa lembrar e por isso é importante essa comunicação, importante o papel da imprensa, importante ter a plaquinha da febre maculosa nos parques, perto dos rios, porque as pessoas aí vão lembrar que elas estão num ambiente em que pode ter o carrapato, mesmo que as pessoas não percebam que tiveram carrapato no corpo, tendo febre de 2 a 14 dias depois dessa exposição à área verde, é importante lembrar que a maculosa pode ser a causa dessa febre. E a gente lembra que, apesar de todos esses cuidados, Campinas registrou esse ano 2 óbitos devido à febre maculosa. E esse assunto é de extrema importância, tanto que a gente vai mostrar, Gabriel, daqui a pouco no Notícias do Legislativo, que a Câmara também tem uma preocupação com os parques da cidade em relação à febre maculosa, mas eu conto já já. Então, daqui a pouco tem mais uma reportagem sobre este assunto. Hora de nós falarmos sobre o mercado de trabalho, porque tem Fórum de Profissões. O Grupo Primavera realiza neste sábado, em formato digital pela primeira vez, o Fórum de Profissões, uma iniciativa que vai permitir aos jovens da região receberem orientações online sobre
profissões e mercado de trabalho. Esta é a 13ª edição do evento, mas pela primeira vez online, e vai acontecer das 9 da manhã à 1 da tarde por meio de uma plataforma digital. E aqui vai o recado da Ruth, que é a gestora executiva do Grupo Primavera. Uma oportunidade nas escolas técnicas de se qualificar para o mercado de trabalho. É uma oportunidade para você conhecer os colégios técnicos de Campinas e região, os cursos que eles oferecem, conhecer algumas empresas que empregam mão de obra técnica e observar, analisar as oportunidades que você pode ter no mercado de trabalho a partir de um curso técnico. O Fórum de Profissões foi pensado há 13 anos atrás, quando tivemos a primeira edição do Fórum de Profissões, para oferecer aos nossos alunos do projeto Pacto, que é Preparando Adolescentes para o Colégio Técnico, conhecimento, oportunidade para poder prestar um colégio técnico de uma forma mais assertiva, escolher a profissão de uma forma mais tranquila, né? Sabendo o que iria fazer ali na escola técnica. E assim nasceu o evento Fórum de Profissões. E neste sábado, das 9 às 13, você pode acessar a plataforma e participar, conhecer as diversas opções de cursos e de empresas de mão de obra técnica que Campinas e região oferecem. Participe, não perca essa oportunidade. E a gente reforça aqui, inclusive, o pessoal colocou o link do curso lá no site do Grupo Primavera, que é gprimavera.org.br. Lá tem um link para você que é jovem, para você que é responsável e está aí querendo ajudar o seu filho a procurar uma profissão, a escolher um curso técnico. Esta é uma importante oportunidade. Agora, atenção, você que tem mais de 60 anos e tem dificuldade de mexer em tablet, em celular, tem inclusão digital, né, Mirna Abreu? Tem sim, olha. E essa oficina vai ser oferecida pelo Centro de Referência da Juventude. As inscrições foram abertas hoje e vai ensinar as pessoas com 60 anos ou mais a mexer com o celular. A iniciativa é da Coordenação de Políticas Públicas para a Juventude e as aulas começam no próximo dia 4 de outubro. É o curso Aprenda a Mexer no seu smartphone, que vai ensinar as aplicações básicas do aparelho, aplicações sem internet, configurações de acesso à internet, redes sociais, aplicativos de serviços públicos e todo o material, exceto o aparelho celular que deve ser da pessoa, é oferecido pela Prefeitura de Campinas. Olha, o telefone é o 3223-4840 e o Centro de Referência da Juventude fica ali na Vila União. Pode mandar também um e-mail, né? Caso você não saiba ainda mexer no celular e fazer a inscrição pelo e-mail. Então, a gente vai repetir o e-mail, que deve ser pedido aí a ajuda de alguém da sua família, que é coordenadoria-da-juventude@campinas.sp.gov.br ou ligue lá, olha, 3223-4840. É uma boa oportunidade também. A gente vê cada vez mais as pessoas que têm idade acima de 60 anos utilizando o celular e, por que não, aprender a utilizar todos os aplicativos oferecidos. Esta inclusão, e também hoje pelo celular a gente faz pagamento de contas, tem grupo de família, né? Então, para você conversar bastante pelo celular e pela internet. Dois assuntos, Mirna Abreu, tem o Retoma São Paulo e depois eu já quero falar sobre a segurança, porque hoje é dia de derby na cidade de Campinas. O Retoma São Paulo tem um pouquinho a ver ainda com emprego e também retomada da economia. A gente tem percebido essa preocupação dos governos das diversas cidades e hoje, inclusive, quem passou pelo centro está vendo ali que a Avenida Francisco Glicério, Barão de Jaguara, General Osório estão interditadas nesse período porque a gente está tendo um evento ali, o Retoma São Paulo, e nesse instante o governador de São Paulo, João Dória, está no local para este evento e a cobertura completa nós vamos trazer na segunda-feira, mas o Retoma São Paulo é a primeira edição de um programa que vai unir
além do governo do estado, a Prefeitura de Campinas, a ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, e o SEBRAE oferecendo diversos serviços à população. Esse evento ele acontece em 2 locais, além do Largo do Rosário, também no Expo Dom Pedro, lá no Parque Dom Pedro. E aí a gente traz como vai ser esse programa que vai injetar aí mais emprego e também mais dinheiro na nossa economia, justamente para a retomada de emprego e renda. E sobre segurança, já que hoje é dia do derby de número 201, com os portões fechados aos torcedores, mas a Guarda Municipal segue fazendo monitoramento pela cidade, impediu uma briga na quarta-feira e hoje faz essa segurança também pela cidade. Hoje tem um esquema especial realizado pela Guarda Municipal para reforçar a segurança para o derby. Olha, a gente tem aí, embora, como o Gabriel mencionou, um jogo sem público, nós temos reforço de patrulhamento com aumento no efetivo de homens e viaturas, tanto no entorno do estádio Moisés Lucarelli, quanto próximo a terminais, corredores de ônibus, a partir das 5h30 da tarde e também em locais onde as torcidas dos times rivais costumam se encontrar. A gente lembra que a Guarda Municipal tem um serviço de inteligência que faz todo esse monitoramento para ações como esta. Mirna Abreu, na próxima semana, algumas vias do Cambuí estarão interditadas, então atenção, você que é morador do Cambuí, você que passa pela região, para você já se programar a partir do dia 20. Isso, a gente vai falar dia a dia das ações, mas essas interdições vão acontecer a partir de segunda e vão até no dia 27, entre 8 da manhã e 5 da tarde. Na segunda-feira do dia 20, nós temos aí cruzamentos bloqueados entre a Rua Maria Monteiro e a Rua Américo Brasiliense e também entre a Rua Sampainho e a Rua Maria Monteiro, entre 8 da manhã e 5 da tarde. E já todas as informações do derby e sobre bola rolando na nossa parte de esporte aqui no nosso Câmara Notícia. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos sobre as notícias do Legislativo, do trabalho dos parlamentares e tem informação importante em relação à redução de IPTU. Quando a gente fala nessa retomada de economia e da preocupação do poder público com isso, agora nós temos aí, olha, com base na proposta do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, e o do vereador Luiz Cirilo, a Prefeitura propõe um projeto que visa a redução da alíquota de IPTU para barracões industriais. Confira. A proposta do presidente da Câmara, Zé Carlos, e do vereador Luiz Cirilo, que reduz a alíquota do IPTU dos barracões industriais e galpões logísticos de 2,9% para 1,8%, foi acatada pelo Poder Executivo. E o prefeito Dário Saad encaminhou para a Câmara um projeto de lei. Nós conversamos então com o prefeito, viemos batalhando junto ao Grupo Avança Campinas, buscando soluções para diminuição desse valor das alíquotas na cidade de Campinas de 2,9%, que era um absurdo, uma das mais altas do país, para reduzir para o menor patamar possível. O prefeito municipal, Dário Saad, havia assumido o compromisso de tão logo ele tomasse posse, ele iria estudar para tentar viabilizar nossa ideia, e isso acontece na tarde de hoje. Caminha junto com aquilo que se precisa, que é recomeçar Campinas. A matéria do Executivo garante a redução para galpões e barracões com área construída coberta de 1.500 metros quadrados e sem atividade comercial ou prestação de serviço. Os galpões ainda terão que ser utilizados por uma doca de carga para cada 500 metros quadrados. Segundo a Prefeitura, cerca de 500 empresas vão ser beneficiadas. Hoje, o IPTU de galpão em 2,9%, ele dificulta a chegada de novas empresas em Campinas. A partir do momento que você reduz de 2,9% para 1,8%, você torna a cidade mais competitiva e traz mais investimentos em empresas para Campinas. Com
com essa redução da alíquota, nós vamos poder voltar, né, a nos apresentar de uma forma mais competitiva, né? Nós vamos poder buscar participar de novas concorrências. A proposta dos vereadores chegou a ser aprovada pela Comissão de Constituição e Legalidade em julho do ano passado, mas por conta da proximidade com o período eleitoral, a propositura ficou parada e agora será substituída pelo projeto do Executivo. O presidente da Câmara explicou a tramitação que a matéria vai passar quando chegar no Legislativo. Ele passa primeiro pela avaliação da Comissão de Constituição, que o projeto é legal, não tem nenhum vício de inconstitucionalidade. Ele passando por essa comissão, ele vai para as comissões de méritos. Indo para as comissões de méritos, ele já vai passando por essas comissões, que é de política urbana, de finanças e orçamento e também da administração pública, talvez, aí nós já podemos, ele está totalmente instruído, nós podemos enviar ao plenário para que o plenário soberanamente aprove esse projeto, que é de grande importância para a cidade de Campinas. E sobre o trabalho dos parlamentares também, a vereadora Paola Miguel protocolou uma moção. É uma moção de apoio ao Supremo Tribunal Federal pela suspensão da medida provisória que altera o Marco Civil da Internet. A moção de apoio foi apresentada pela vereadora Paola Miguel. Lembrando que no último dia 13 de setembro, o Supremo Tribunal Federal suspendeu por meio de medida liminar os efeitos da medida provisória sobre usos de redes sociais. É uma moção de apoio ao Supremo Tribunal Federal pela suspensão da medida provisória de número 1068 de 2021, que altera o Marco Civil da Internet. Essa MP, ela é uma MP que muda o marco regulatório da internet. Então, a partir desse momento, seria mais fácil que as contas que propagam fake news, os robôs, aqueles que ficam divulgando notícias falsas, que essas contas permanecessem nos servidores, já que isso altera a maneira com que as redes sociais fazem a curadoria de contas que propagam fake news. Ainda de acordo com a parlamentar, neste momento de pandemia, lutar contra a desinformação é fundamental. É muito importante, porque o marco regulatório da internet ele demorou 7 anos para ser construído. E quando a gente fala de uma medida provisória, a gente está falando de uma medida que não é discutida com a população, não é discutida com o Congresso. E essa medida, ela foi protocolada no dia 6, um dia antes dos atos do Bolsonaro, né? Justamente para inflar essa base, onde tem uma divulgação de notícias falsas muito grande, uma grande propagação de fake news, quando a desinformação, principalmente quando a gente fala da Covid. A gente lembra que no começo da pandemia a gente teve várias divulgações sobre o kit Covid, de que a vacina não salvava. Então isso a gente precisa combater nesse momento. Além disso, a gente está num momento de pós-pandemia, né? Então várias coisas vão sair ainda de como a gente vai conseguir se proteger, né? Das variantes e tudo mais. A gente não pode deixar que essas contas continuem propagando indiscriminadamente essas mensagens. E, Gabriel, a gente falou no Notícias da Metrópole sobre a questão da febre maculosa. Sim. E é o seguinte, o vereador Permínio Monteiro está preocupado justamente com a infestação de carrapatos ali no Parque das Águas do Jardim Jambeiro, no Parque Jambeiro. Por isso, ele protocolou um requerimento sobre o assunto. O vereador Permínio Monteiro quer saber quais medidas estão sendo tomadas pela Prefeitura de Campinas sobre a infestação de carrapatos e controle de natalidade das capivaras no Parque das Águas, no Parque Jambeiro. Esse requerimento de informação, ele cobra do poder público, no caso a Secretaria de Serviço Público e DPJ da Prefeitura de Campinas, relacionado à questão da infestação do carrapato. Existe uma preocupação muito grande por parte dos frequentadores ali no Parque das Águas, no Parque Jambeiro. E essa infestação é derivada o carrapato é derivado das capivaras que existem no local. Existe uma grande quantidade de capivaras, então nesse momento de calor, de seca, ele acaba se proliferando de uma forma mais rápida.
E é preocupante, porque na grama, em todos os lugares que as pessoas estão caminhando, acabam sendo vítima. A hora que chega em casa, vai tomar um banho e tem um carrapato na perna, nos lugares onde fica mais quente. O vereador Permínio Monteiro questiona o prazo para normalizar a situação que envolve a infestação de carrapatos aqui no Parque das Águas, uma vez que, segundo o vereador, claro, os moradores, os frequentadores daqui estão sendo bastante prejudicados. O parlamentar disse que tem uma reunião marcada na prefeitura para tratar justamente sobre esse assunto e se mostra bastante preocupado, sobretudo, com a gravidade da febre maculosa. Essa é a grande preocupação de todo mundo, né? E diante disso estamos aí cobrando com muita frequência para que seja resolvido aí o mais rápido possível. Sabemos que o carrapato estrela transmite a febre maculosa e é preocupante, né? Porque é um local muito bem frequentado, mas infelizmente está infestado de carrapato. Não só ali, como em todos os parques da cidade de Campinas, onde existe a capivara, e ele é um animal que se reproduz muito rápido. Diante disso, é preocupante. Então temos que buscar uma saída. Essa saída é uma reunião que está marcada já, em breve será feita na prefeitura, onde apresentaremos um projeto para o prefeito, onde vai falar sobre como controlar, né, essa questão aí da manifestação do carrapato. E lembrando que os requerimentos são encaminhados à prefeitura e ela deve responder num prazo de 15 dias, período prorrogável pelo mesmo período. Mina Abreu, vamos mostrar agora a primeira parte da reunião ordinária de número 13 que nós tivemos. Nós tivemos uma homenagem ao técnico industrial. O dia desse profissional será comemorado em 23 de setembro. No dia 23 de setembro, é comemorado o Dia Nacional do Técnico Industrial. E por iniciativa do vereador Luiz Rossini, a data foi destacada na primeira parte da 13ª reunião ordinária. Nós sabemos que a base tecnológica de um país se dá pela qualidade dos seus profissionais, dos seus técnicos, né? E muitas vezes o técnico de nível médico, até dos cursos de tecnólogos, vamos dizer assim, que já é nível superior, mas não é bem divulgado, não é conhecido, e as pessoas às vezes não valorizam por isso e não reconhecem a importância do trabalho desses profissionais. E a ideia nessa data, né, em que se comemora o Dia Nacional do Técnico, é dar visibilidade a isso. Para falar sobre o tema, o parlamentar convidou o técnico em edificações, Wellington, que trabalha na área desde 1985. A versatilidade do técnico é essa. Você pode criar alternativas de mercado de trabalho. O mercado vai regulamentar o que a profissão precisa estar especificada como técnica. E é isso que está gerenciando hoje o mercado. E está crescendo muito. E mostrar para a sociedade o quanto essa categoria profissional contribui com o nosso desenvolvimento, não só tecnológico, mas econômico e social. Abreu, os eventos não param aqui na Câmara de Campinas. Hoje, a partir das 7h30, tem transmissão de entrega de honrarias. São mais homenagens que vão acontecer nesta noite. A partir das 7h30, são várias honrarias, vários homenageados e também as propostas de vários autores aqui, ou seja, vários vereadores vão participar desse evento e você acompanha aqui ao vivo pela TV Câmara Campinas a nossa transmissão. Certíssimo, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas, do Legislativo. Ótimo fim de semana e até segunda-feira. Até segunda-feira e um bom fim de semana para você de casa também. Fim de semana chegando e para você que quer sol e calor, a notícia é boa, viu? Porque a frente fria que passou timidamente por Campinas nesta semana já está indo embora e agora o calor toma conta, sol durante todo o dia e sem previsão de chuva. Sobre as temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela, então amanhã no sábado, dia 18 de setembro, nós temos mínima de 19. Atenção para a máxima, hein? Pode chegar aos 33 graus. No domingo, ainda mais quente.
a mínima ela permanece nos 19 graus, que já é uma mínima elevada para este inverno, mas ao longo do dia essa temperatura vai subindo, podendo chegar aos 35 graus aqui na cidade de Campinas. 12h55, vamos para um rápido intervalo e na volta, tudo sobre a final da Copa dos Campeões Futebol Amador entre Osiel Futebol Clube e Esporte Clube Icaraí. Hoje é dia de derby também entre Ponte Preta e Guarani. Nós vamos com uma reportagem sobre o assunto. Tem agenda cultural, tem giro ambiental, muitos assuntos. Não sai daí que o nosso intervalo é rapidinho. Olha só que bacana, hein? Convite especial para você, porque neste domingo, a partir das 10h30 da manhã, a TV Câmara Campinas transmite a final da Copa dos Campeões Futebol Amador da cidade entre Osiel Futebol Clube e Esporte Clube Icaraí. Por isso, eu vou acionar novamente o nosso repórter André Aranha, que está com o organizador do evento e vai nos contar tudo sobre essa competição. Boa tarde mais uma vez para você, André Aranha. É isso aí, Gabriel. Boa tarde mais uma vez para você. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Portanto, domingão, não é? De manhã no estádio Moisés Lucarelli tem esse grande jogo aí, Icaraí contra o Osiel, as duas melhores equipes aí, a Copa dos Campeões, Campeonato Amador. Bom, pra gente saber de tudo sobre o campeonato, como foi, qual a expectativa para a final, tô aqui com o Ricardo Moraes, que é o famoso presidente, não é, da organização de futebol amador. Ô Ricardo, imagino que a sua expectativa esteja lá em cima, né? Aguardando o início dessa partida aí, aguardando esse domingão que certamente vai ser de muita alegria para vocês. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Queria agradecer primeiramente aí o espaço que você esteja liberando pra gente, né? É um orgulho muito grande aí. Primeiro campeonato Copa dos Campeões aí que vai ser realizado no estádio da Ponte Preta aí. E a gente está muito feliz mesmo por vocês ter proporcionado essa grande realização aí para a organização OFA aí de Campinas. Bom, são duas equipes importantes, não é? Do futebol amador, inclusive a gente já teve a oportunidade de conversar com representantes das duas equipes para falar justamente a respeito dessa partida. Qual o seu pensamento sobre o jogo? A gente teve a oportunidade já de bater um papo rapidinho com o Derção, enfim, com o Zangão. Gostaria que você falasse sobre isso também. Com certeza. A expectativa desse grande jogo, né? Que é um grande campeonato também, que é a primeira edição, como eu disse. A expectativa deles são a mesma que a nossa da organização. São duas grandes equipes aí, cada uma representando o seu bairro, a sua comunidade, entendeu? E só a gente da organização sabe a luta que eles têm, entendeu? Que eles têm para estar chegando no objetivo que eles, com grande luta, chegaram, certo? E eu tenho certeza que vai ser um ótimo jogo, vai ser um grande jogo, entendeu? Porque são duas equipes que já vêm disputando os nossos outros campeonatos há muito tempo e sempre eles chegam, né, na final e muitas das vezes uma das duas equipes leva, né, o título. A gente já teve várias equipes que chegaram a ser campeão em outros campeonatos nossos, mas essa Copa dos Campeões é a primeira edição e todos estão numa expectativa tremenda aí para ver quem que vai ser o grande campeão aí da primeira Copa dos Campeões aí, 2021. Ricardo, o campeonato começou em março, você estava me contando, né? Como foi? 16 equipes que participaram? Isso, meu querido. Começou em março, né? Com a participação de 16 grandes equipes que chegou aí com a gente. Muitas ficaram no caminho, né? Porque, infelizmente, o campeonato funciona assim.
Nem todo mundo pode ser campeão. Mas, cara, eu vou falar uma coisa para você. As equipes que entraram foram grandes equipes mesmo, de coração, que já está com a gente há 6 anos, né? E para eles e para a gente, já é uma honra de ter eles nos nossos campeonatos aí, porque eles já são vitoriosos. Porque, queira ou não, é um campeonato caro, né? A taxa de inscrição é uma taxa cara, só que a premiação também é muito boa, você entendeu? Então, quem entrou e quem vai chegar aí nessa final, eles estão bem honrados com a premiação aí. Tem premiação para o primeiro, para o segundo e para o terceiro colocado, é isso, Ricardo? São as 3 equipes que vão ganhar as premiações. O campeão, o vice e o terceiro colocado. Isso, correto. Só que tem o quarto também. O quarto ganha alguma coisa? O quarto ele ganha o troféu. O troféu. Só que o troféu é sensacional. De qualidade 100%, um troféu caro também, medalhas. O quarto lugar não ganhou medalhas. Mas o terceiro ganhou o troféu e medalha, né? E teve uma premiação em dinheiro. Não teve o jogo deles, que eles decidiram não jogar. Uma opção certo? deles. Uma opção deles, né? O regulamento fala que eles tinham que jogar. Mas como aqui a OFA respeita todas as atitudes, todas as opiniões das equipes, a gente resolveu não realizar a disputa de terceiro e quarto lugar, dividir uma premiação para ambas as equipes, que foi a equipe do Luxúria e a equipe do Monstro Querosene. Fizemos uma tabela geral, o Querosene ficou em terceiro lugar e a gente deu o troféu de terceiro lugar para a equipe do Querosene e a equipe do Luxúria ficou com o quarto lugar, correto? Primeira disputa de primeiro e segundo lugar ficou entre Esporte Clube Caraí e Esporte Clube Osiel. É uma premiação, primeiro lugar, é uma premiação de R$8.000 em dinheiro, pago na hora, gente. A OFA aqui paga na hora, entendeu? A gente não dá cheque simbólico, não dá daqui uma semana deposita na conta. O dinheiro é pago na hora, em mãos, é tirado foto, gravado, tá? Essa é a premiação do primeiro lugar, R$8.000 em dinheiro e troféu e medalha, tá? Para o primeiro lugar. Segundo lugar, R$4.000 e a premiação de troféu e medalha também para o segundo. Tudo pago na hora. Perfeito. Bom, tem alguma pergunta para eu repassar aqui para o Ricardo, que está conosco ao vivo no Câmara Notícia, Gabriel? Tenho sim, André Aranha. Farei meu questionamento e você repassa então ao Ricardo, que é o organizador da Copa dos Campeões, porque a gente sabe que o futebol, ele movimenta o país, ele mexe com amor, com a paixão dos jogadores, torcedores, de todos que estão envolvidos. E o futebol amador, ele é especial, porque além destes sentimentos, ele envolve diretamente os familiares, os amigos, as comunidades. E agora que está chegando na final, quero saber do Ricardo, qual que é este sentimento e o que ele sente sobre toda essa movimentação que acontece neste primeiro torneio da Copa dos Campeões. O Gabriel está perguntando o seguinte, primeiro ele fala, logicamente, que o futebol é um esporte que mexe com a paixão de todo mundo, né? Que gosta, logicamente, do esporte. Torcida, jogador, enfim, o pessoal do clube e tudo mais. E o amador ainda mais porque mexe com família, não é? As famílias se envolvem, torcem bastante, torcem pela vitória, querem que tudo dê certo. As comunidades também. Então, ele pergunta para você, Ricardo, qual o seu sentimento chegando aí, o dia da final. Enfim, gostaria que você falasse sobre o seu sentimento disso tudo que está acontecendo. Cara, então, como eu falei para você na abertura, o sentimento da gente como organizador e para mim que é presidente é muito grande, você entendeu? Porque como você mesmo falou, como a pergunta do estúdio lá, certo? É gratificante por quê? Porque o futebol amador, às vezes ele é muito esquecido, né? Pela nossa prefeitura, né? Pelos órgãos públicos. Só que graças a Deus a gente achou alguém que olhou por nós dessa vez. E está olhando já há um bom tempo pelo futebol amador de Campinas, entendeu? E pelo menos os nossos campeonatos, os outros campeonatos da Várzea, que nem o pessoal faz, que é o nosso também, o campeonato da Várzea, né? A gente atrai muitos familiares, muitos pais de família, mães, crianças, você entendeu? E graças a Deus, em todas as categorias que a gente faz, as 3, né? Que é série ouro, prata e bronze dos nossos campeonatos, só
a Copa dos Campeões, que é a única, que é só a Série Ouro, que é a primeira edição, e infelizmente não vai poder ter o público, né? Mas por que não vai poder ter o público? Por segurança das próprias pessoas mesmo. Sem dúvida. Por causa dessa Covid-19. Esse momento de pandemia, né, momento Ricardo? Horrível, né? Que infelizmente teve que parar o Brasil totalmente. Inclusive, você tinha feito uma pergunta para mim, eu tinha esquecido de falar para você. Ele começou em março, o campeonato. Isso. E o campeonato, por causa dessas paralisações... Foi interrompido. Foi interrompido, a gente paramos para seguir o protocolo sanitário e agora deu certo para a gente colocar. Então, afinal, já era para ter acontecido. Sim, já era para ter acabado já pelo menos uns 2 meses aí, esse campeonato, né? E por isso que a gente está fazendo a final agora. Então, gente, o prazer nosso da organização é atrair um público bom, porque nos nossos campeonatos a gente seleciona as equipes. Certo? Selecionando as equipes, a gente traz mais familiares para o campo. E aí automaticamente os sentimentos deles de prazer de ir para campo e falar que, nossa, eu fui no jogo lá do Osiel e do Luxúria, foi um jogo semi-profissional, praticamente profissional. Torcida, aquela emoção. Arbitragem, a gente só trabalha com o quarteto, né, de arbitragem nos nossos campeonatos aí. Então a gente dá todo um suporte para ter o mínimo de erro possível da arbitragem. E olha que a arbitragem profissional tem até VAR, né? E mesmo assim erra. Então é o que a gente sempre passa para a equipe aí. É verdade. Errar é humano, não pode persistir. Mas não pode errar de propósito, né? Sim, errar, sim. Eu erro, você erra, todo mundo erra, né? Mas não pode. Mas é isso aí, Ricardo. A gente agradece demais sua participação. Sua primeira entrevista ao vivo, você estava me contando, foi muito bem, viu? Muito obrigado. Show de bola. E a TV Câmara vai transmitir o jogo domingo no estádio Moisés Lucarelli. A grande final, estaremos lá acompanhando tudo e mostrando para o pessoal que está em casa. Combinado? Combinado. Posso só fazer um agradecimento? Claro. Então, gente, eu gostaria de pedir para vocês que não vai poder ir para o campo, tá assistindo na TV Câmara. Tá? A gente vai estar passando o link para vocês de todos os canais que vai ser transmitido, entendeu? Para ninguém ficar sem assistir esses jogos aí, essa grande final. Tá? Entre Esporte Clube Acaraí e Esporte Clube Osiel, que vai ser, eu tenho certeza absoluta que vai ter uma grande audiência. Eu queria fazer uns agradecimentos aí, gente, tá? Primeiramente agradecer a Deus, né? Porque a gente propôs toda essa coisa maravilhosa pra gente aí. E agradecer o nosso vereador aí, o Fernando Mendes, o bispo, por estar por detrás de tudo isso, ajudando o esporte amador, né? A nossa Secretaria de Esporte aí, Lazer, o Fernando Vanin, que também atendeu a gente aí com muita educação e respeito, e também ele, por ser secretário de esporte, está ajudando muito aí o esporte amador em Campinas. Não é porque ele abriu essa sessão para a gente, não. Ele já vem ajudando a gente em outras fases aí, tanto a organização quanto nas praças públicas aí da prefeitura, tá? Agradecer aí o nosso prefeito também, porque sem ele a gente não teria essa liberação aí, o Dário Saad, né? Agradecer aí também, gente, nosso amigo Fausto, que ajudou a gente muito aí também, né, de coração. Todas as equipes, não vou falar o nome das 16 equipes que participaram aí, mas todas que disputaram a primeira Copa aí dos Campeões, né? E tamo junto, gente, na primeira aí, de muitas. Quem sabe aí nas próximas aparecem mais parceiros aí para poder estar ajudando a gente e a gente fazer um campeonato maior com mais participações das equipes aí e outras organizações da VARS aí também. Valeu, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação ao vivo, e domingo todo mundo ligadinho aqui na TV Câmara Campinas. Eu volto com você, Gabriel Castro. Muito obrigado novamente a você, André Aranha. Nos vemos no domingo às 10h30 da manhã e agradeço também a disponibilidade do Ricardo Moraes, ele que é presidente da Organização de Futebol Amador. Então, este grande jogo entre Osiel e Icaraí você acompanha aqui na TV Câmara Campinas. Bom, e hoje tem derby, hein? Ponte Preta e Guarani, partida válida pela 24ª rodada da Série B. E nós vamos conferir agora como que as duas equipes chegam para este duelo.
Chegou o grande dia para a cidade. É hoje, Ponte Preta e Guarani se enfrentam pela 24ª rodada da Série B. É o derby de número 201. Só que as equipes chegam em momentos opostos. Primeiro, a mandante Ponte Preta, que está na 16ª colocação com 25 pontos conquistados. Foram 6 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. É a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. A Macaca chega para o duelo com indefinições na escalação. Na zaga, Cleilton e Ednei vêm atuando, mas Ryan e Fábio Sanches estão recuperados de lesão e podem aparecer. Na lateral esquerda, a disputa é entre Rafael Santos e Marcelo Hermes. No meio-campo, André Luiz e Marcos Júnior também vêm atuando, mas Lucas Cândido e Vini Locatelli correm por fora. E por fim, a grande dúvida na Ponte é: Moisés está recuperado de lesão ou não? Do outro lado, o Guarani chega na 6ª colocação com 37 pontos conquistados. São 10 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. A equipe está a apenas 3 pontos do G4, o grupo que conquista o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. O Bugre é o 4º melhor visitante de toda a competição e tem o melhor ataque com 34 gols marcados. O técnico Daniel Paulista tem menos problemas, mas também faz mistérios na escalação. Na lateral direita entra Matheus Ludic, que já marcou gol em derby, ou Diogo Matheus, que vinha atuando como titular. No meio-campo, o Regis deve começar a partida como titular. E aí, Andrigo é a principal opção para começar no banco de reservas. E no ataque, será que Lucão do Break vai perder a posição? São mistérios que o Derby 201 reserva. Esse ano, cada equipe conquistou uma vitória e tem ainda um empate. Na história, são 68 vitórias do Guarani, 66 da Ponte Preta e ainda 65 empates. E um resultado desconhecido, que foi justamente a primeira partida entre Ponte Preta e Guarani. Você viu aí partida recheada de mistérios dos dois lados. Formação da Ponte não foi definida, do Guarani também não. Ótimo jogo hoje à noite e claro que na segunda-feira a gente conta toda essa história entre a Macaca e o Bugre, partida válida pela Série B. Bom, fim de semana chegando e você ainda não sabe o que fazer? Então fique atento, porque nós temos muitas dicas na nossa agenda cultural e você que está com saudades do cinema, tem estreias na telona. Olá, mais um final de semana está aí e aqui na Agenda Cultural você fica sabendo tudo o que vai rolar em Campinas e região. E para começar, tem 4 estreias nas telonas, incluindo o filme brasileiro. Olha aí, tem drama estrelado por Eastwood, que vai fazer um astro de rodeio e criador de cavalos fracassado. Ele aceita o trabalho de trazer um jovem que está no México de volta para casa. Mas para isso acontecer, o caminho não será fácil. We all have to make choices in life, kid. You have to make yours. Chega este final de semana Escape Room 2, Tensão Máxima. É a sequência do thriller psicológico que foi sucesso de bilheteria e assustou o público por todo mundo. Para quem curte ação e ficção científica, tem Mate ou Morra. Roy é um ex-agente das forças especiais que se vê forçado a reviver o dia de sua morte inúmeras vezes. Enquanto luta para chegar ao fim do dia com vida, Roy descobre que sua família também corre perigo. I've been waiting for this for a long time.
Para fechar a sessão cinema, tem o filme brasileiro Reação em Cadeia. Guilherme, um tranquilo contador, descobre um grande desfalque na empresa onde trabalha. Ele acaba se envolvendo em uma rede de corrupção que abastece o sistema político brasileiro. Do Guilherme. Quê? Você tá lidando com gente muito perigosa, Guilherme. Tá com dinheiro pra me pagar? De quanto dinheiro a gente tá falando aqui? Se vocês fizerem tudo exatamente do jeito que eu disse, o risco é quase zero. Tu é o gênio do crime, parceiro? Vamos falar agora das dicas de exposições, feiras e eventos. Confira o que eu separei para você. De sexta a domingo, no Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo, vai acontecer a mostra de artes Cultura Transforma. Tem teatro, dança e música, tudo de graça. Informações da programação de horários e ingressos no site www.megabilheteria.com. No Parque Dom Pedro Shopping tem a exposição Tarsila para as Crianças. Dá para passear por vários cenários, obras de Tarsila e interagir com o ambiente. A mostra pode ser visitada até o dia 24 de outubro na Entrada das Árvores. Na Casa de Itália vai ter a quarta polentata, em sistema drive-thru neste sábado. Polenta cremosa que vem acompanhada de molho vermelho, linguiça calabresa, lombo, costelinha de porco, queijo mussarela e parmesão. As reservas vão até hoje pelo WhatsApp 99333-6911. De sexta a domingo vai ter costelada e festival de chocolate no Unimart Shopping Campinas. Muitas delícias no estacionamento. A entrada é gratuita e no horário de funcionamento do shopping. Para os amantes de teatro, vai ter este final de semana comédia e drama. Muitas opções, é só escolher. Oi, Campinas! Dia 18 e 26 de setembro, eu estarei aí no Teatro Oficina do Estudante. Eu espero você lá, hein? Sábado, o humorista Renato Albani apresenta seu show de stand-up comedy Me Tornei Quem Eu Mais Temia, em Campinas. Vai ser no Interiorano Comedy Club, às 7 da noite. E aí, pessoal de Campinas, finalmente o vendedor de sonhos aí na sua cidade. No Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, dia 17 de setembro. O vendedor de sonhos está emocionando plateias pelo Brasil inteiro e agora chegou a vez de Campinas. Dia 17 de setembro, o vendedor de sonhos do Augusto Cury. Venha se emocionar e se divertir com a gente. No Teatro Oficina do Estudante Iguatemi. Eu te espero, tá? E hoje e amanhã, às 8 da noite, tem o espetáculo teatral Mercedes, no Teatro do SESI Campinas. A peça conta a história de Mercedes Batista, que foi a primeira mulher negra a compor o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1948. A entrada é de graça e para pegar o ingresso, basta acessar o site www.sesesp.org.br. Já no domingo tem Yuri Marçal com stand-up Acendam as Luzes. Vai ser no Teatro Iguatemi, às 7 da noite. Se você está pensando que acabaram as dicas de hoje, tá muito enganado. Tem música! Sábado, a partir das 4 da tarde, o grupo Jeito Moleque se apresenta em Campinas. O show vai ser na Fazenda Santa Margarida. Era 100% da mesma intenção. Espero que vocês tenham curtido as dicas de hoje e, claro, eu volto na próxima semana com muito mais. Tchau! Você já deve ter ouvido falar em compostagem orgânica, aquele processo que consiste em reutilizar materiais orgânicos e transformá-los em adubo, uma prática sustentável, sem desperdícios e que devolve para a natureza o que é da natureza. No Giro Ambiental de hoje, você acompanha dicas para fazer isso na sua casa.
Estamos no ar com Giro Ambiental e hoje o assunto é compostagem. Há algumas edições nós falamos aqui sobre os desafios da gestão de resíduos sólidos nas sociedades atuais em que a produção de lixo cresce cada vez mais. E uma das alternativas que nós comentamos começa em casa, com a compostagem orgânica, uma prática que pode ser feita por qualquer pessoa de forma relativamente simples. Basta ter a composteira. Hoje é o momento de, digamos assim, estender esse tema e a nossa convidada de hoje tem um esquema super legal em casa que vai, ajudar e muito a gente para se inspirar em fazer também. Ela é a Luísa Corradini, engenheira ambiental, está aqui com a gente no Giro Ambiental. Luísa, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Esse tema é muito legal porque a gente já começa tirando os mitos e os tabus da coisa, né? Eu ouço muita gente falar mal da compostagem orgânica, dizendo que dá trabalho, que é complicado, que cheira mal, que tem minhoca. Vamos tirar essas calúnias da pobre composteira? Conta pra gente o que é uma composteira orgânica, o que é preciso para ter em casa, como é que funciona? Porque, você aí de casa, a Luísa mandou uns vídeos pra gente de como ela faz na casa dela, como a gente ainda tá em pandemia, não pudemos ir até lá, mas enquanto ela explicar, a gente vai mostrar ilustrativamente, né, Luísa? Conta a sua experiência pra gente. É isso aí. Bom, vamos falar então da composteira doméstica, que é a clássica, que todo mundo já ouviu falar. Essa composteira, ela tem uma pequena delicadeza, porque quem é o agente decompositor, quem vai degradar a matéria orgânica são as minhocas. Então a gente tem que ter um cuidado especial com elas. Elas são praticamente um pets dentro da nossa compostagem. Então, a gente precisa tirar essa ideia aí de que é fedido, de que traz mosca. Isso daí são consequências de uma compostagem que não estava dando certo, tá? Então, quando a compostagem está sendo bem feita, ela não gera nenhum tipo de odor. A compostagem doméstica, feita através de minhocas, ela tem algumas limitações com relação ao material que você pode pôr ali para as minhocas comerem, vamos dizer assim. Elas têm algumas restrições com alimentos cozidos, com alimentos muito cítricos. Então, você não pode colocar um pedaço de carne, um osso de frango. Tudo isso vai prejudicar o sistema que você gostaria que estivesse acontecendo ali dentro da sua caixa. E aí, quando a gente começou a fazer compostagem, quando eu comecei a praticar compostagem, eu comecei a me incomodar com essa situação de que eu não podia colocar algumas coisas ali com as minhocas. Ou melhor, pode, né? Eu não estava gostando de lidar com as consequências. E aí eu comecei a pesquisar outras possibilidades que a gente conseguiria fazer compostagem e eu encontrei a compostagem termofílica. A compostagem termofílica, o agente decompositor não são as minhocas, mas são fungos, são bactérias que quando eles estão degradando o alimento, eles fazem com que a temperatura aqueça até 70 graus de temperatura, degradando o alimento e transformando em adubo orgânico. Que interessante. E aí, para as pessoas que nunca viram uma composteira dessa, Luísa, basicamente, o que ela precisa saber? Qualquer resto de alimento, exceto, né, o que você falou, esse resto de carne, um osso, mas, por exemplo, uma casca de fruta, um resto de um outro tipo de alimento orgânico, o que essa pessoa faz? Ela junta tudo e aí, faz o que com isso? Aí esse material você vai colocar dentro da caixa do minhocário. Existem vários termos, né? Algumas pessoas chamam de minhocário, outras pessoas chamam de compostagem doméstica, que nada mais é do que caixas, uma em cima da outra, onde uma caixa você vai alimentando com as sobras, né, das nossas cozinhas e caixa de baixo vai fazendo a decomposição. E aí vai acontecendo um revezamento entre caixas. Quando a gente coloca o material ali dentro, né, as sobras alimentares, elas são muito ricas em nitrogênio. E a gente precisa fazer uma compensação para o processo dar certo. Esse processo precisa de carbono para acontecer. E o que é carbono? É serragem, é folha seca, vamos pensar guardanapos. Tudo isso são fontes de carbono que a gente deve colocar junto na mesma proporção. Se você coloca um potinho de sorvete de sobras alimentares na tua composteira, o ideal é que você coloque, no mínimo, mais um potinho de sorvete de serragem
para fazer um equilíbrio dar certo e você não ter problema. Importante, não pode deixar o material exposto. Quando a gente deixa o alimento exposto, a gente atrai vetores, a gente atrai mosca, e a gente não quer isso para a nossa composteira. E aí o resultado disso é o adubo que pode ser reutilizado. Então, o ciclo continua, é essa a ideia, Luísa? Exatamente. Quando você tem um material final, aquilo ali nada mais é do que uma digestão que passou por dentro da minhoca, e a gente tem o humus da minhoca. A gente tem um composto proveniente, né, da digestão daqueles seres. O ideal é que a gente não plante direto desse material, é uma concentração muito forte. Esse adubo, ele é importante para você misturar com a terra. Você já tem um vasinho ali que já está plantado há muito tempo, você utiliza o seu adubo para dar uma vida naquele vaso, para trazer novamente todos aqueles nutrientes que a planta precisa. E aí muita gente me pergunta, Luísa, mas eu não tenho tanto vaso de planta, vou fazer a compostagem na minha casa, vou gerar esse monte de adubo, o que eu faço? Você coloca no pé da árvore ali da sua rua, você doa para o seu vizinho, você faz o bem à comunidade. E isso é muito interessante nesse ponto que eu queria chegar, Luísa, porque a gente trouxe alguns dados aqui para ficar mais fácil entender como essa prática, né, da compostagem orgânica, ela é muito mais do que uma alternativa para lidar com resíduos orgânicos ali em casa. Olha só, de acordo com os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mais da metade de todo o lixo que a gente produz em casa é orgânico. E aí todo esse resíduo, né, quando ele é descartado em aterros e lixões, junto com materiais tóxicos, como pilhas, remédios, eles acabam produzindo efluentes que contaminam solos, lençóis freáticos e a atmosfera, e aí piora toda a nossa qualidade de vida, né, Luísa? E aí tem também toda a questão do gás metano, né, que esses resíduos podem produzir quando não tratados da maneira correta. E o gás metano é cerca de 25 vezes mais prejudicial para o efeito estufa do que o gás carbônico. Ou seja, a gente está falando de uma prática que vem a contribuir com o próprio planeta em que a gente está vivendo. Se todo mundo aprendesse um pouquinho, já ia estar melhor, né, Luísa? Exatamente. Então, a questão da gente colocar, né, o nosso resíduo orgânico ali para a coleta da prefeitura abrange muitas questões. Então, uma coisa muito importante é a gente conseguir reconhecer como que funcionam os ciclos dos nutrientes, como que os alimentos são produzidos. O alimento, ele precisou de alguma coisa ali da terra para ele crescer e se desenvolver. Quando a gente pratica a compostagem, a gente fecha novamente o ciclo dos nutrientes, a gente devolve para o solo tudo aquilo que o alimento precisou tirar. Então, quando a gente coloca o nosso lixinho ali para a prefeitura recolher, mais do que todos os impactos ambientais, a gente quebra um ciclo, de vida, né? Então, a gente precisa trazer novamente, fechar novamente esse ciclo. Essa é a pergunta que eu ia fazer, né? Para quem não sabe por onde começar, ou não tem uma composteira, ou sei lá, não tem interesse em ter, né? Qual que é a maneira correta, então, de fazer esse descarte? Porque o que a gente mais vê é um descarte incorreto, né, Luísa? A gente vê muito isso. Bom, vamos lá. A coisa mais importante que a gente deve fazer, uma prática, é começar a separar os resíduos dentro de casa. Ali na nossa pia, é legal que a gente tenha um potinho para a gente colocar só os restos alimentares, um potinho para a gente colocar só o material reciclável e um potinho para a gente colocar aquilo que efetivamente é rejeito, que não tem o que ser feito, não tem como dar um novo destino para aquilo, a não ser enterrar no aterro sanitário. Quando a gente tem essa segregação dentro de casa, a gente já começa a refletir e observar sobre o nosso próprio consumo. Se a pessoa não quer fazer a compostagem dentro de casa, por muitos motivos, ou porque não quer lidar com minhocas, ou porque não tem tempo disponível, não tem espaço, ou realmente não tem interesse, uma possibilidade legal é vir falar aqui com a gente da Guaraipa. Nós oferecemos o serviço de coleta dos resíduos orgânicos da casa das pessoas e de pequenos empreendimentos para que nós possamos fazer a compostagem por vocês.
Que legal. Então, deixa as suas redes sociais, Luísa, para a gente te conhecer, pessoal que está em casa, como chegar até vocês. A gente tem usado bastante a rede social do Instagram. Vocês encontram a gente no @guaraipo_compostagem ou através do nosso WhatsApp, que é o 19 97161 9609. Eu acho que eu falei o número errado. Eu acho que é 19 971 51 9609. Legal. Luísa, essa entrevista veio num momento muito legal, porque a gente tem visto muito agora na pandemia as pessoas se voltarem mais para a natureza dentro de casa. A gente tem visto muita gente procurar mais plantas para colocar em casa, transformar apartamentos que são muito abafados, muito escuros, em lugares mais confortáveis para se viver, por conta do isolamento social. A gente quer ficar num ambiente que seja gostoso, que nos remeta também às nossas raízes. E essa coisa da permacultura, eu vejo que veio para ficar e eu espero que a gente tenha inspirado as pessoas nessa entrevista a terem mais contato com isso, quem sabe mandar vídeos pra gente, né? Então, obrigada, viu, por hoje. Eu que agradeço. Até a próxima, Luísa. E ó, você aí de casa que tem uma foto para mandar, como eu disse, a pandemia exigiu, né? Trouxe essa reflexão. Será que estou vivendo num ambiente gostoso? Mais do que isso, será que estou contribuindo para que o planeta seja mais sustentável? As minhas ações estão indo ao encontro do que eu prego no quesito meio ambiente? Então, ó, se você acha que você está contribuindo para esse planeta ser melhor, tira uma foto do que você tem feito, um vídeo e manda pra gente. Muito obrigada por mais essa companhia. Se você tiver dúvidas, pode reassistir à vontade essa entrevista e outras também do Giro Ambiental nas nossas redes sociais. Eu e a Luísa agradecemos a companhia e eu te espero na próxima edição. Tchau, tchau. E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que hoje, 7h30 da noite, tem entregas de honrarias, transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. E no domingo, a transmissão da final também ao vivo, diretamente do estádio Moisés Lucarelli. Copa dos Campeões, a final do futebol amador entre Osiel Futebol Clube e Esporte Clube Icaraí. Então estou te esperando no domingo a partir das 10h30 da manhã. O Câmara Notícia retorna na segunda-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.